eu gostei muito de poder abrir o mês de dezembro com esse tema. Quero parabenizar pela escolha, né? Achei muito bonito, pelos caminhos de Jesus. Esse que é um ano, estamos fechando, na verdade, né, o ciclo. O mês de dezembro inicia o fechamento de um ciclo, o fechamento de um ano. E esse ano tão diferente para todos e todas, né? Esse ano tão cheio de desafios. Eu espero que em 2021 possamos estar próximos, fisicamente próximos uns dos outros, né? Nessa troca de energia e de calor humano, mas com um ano de desafios, entendo que esse mês deve ser um mês de muita reflexão e contar com e pensar nos ensinamentos de Jesus, numa releitura desses ensinamentos, atualizando para os desafios deste momento, deste século, pensar no seu caminhar, é pensar no seu legado, é utilizar o seu legado como uma poderosa ferramenta, um poderoso instrumento de evolução espiritual, entendendo a evolução espiritual como viver a vida, como está inserido em uma sociedade, está inserido em uma família, está inserido em um contexto e quais são os desafios que o espírito encarnado neste século está enfrentando. E acho que o Evangelho, com sua atualidade de ensinamentos, ele pode ser essa ferramenta e esse instrumento que vai nos fazer passar por essa ponte ou criar uma ponte sobre águas turbulentas, e nós estamos navegando em águas bastante turbulentas. E nós, quando vamos pensar pelos caminhos de Jesus, nós podemos pensar tanto no seu contexto histórico, né, no Jesus histórico, no Jesus que viveu em uma determinada comunidade, uma determinada sociedade. Nós tínhamos uma sociedade bastante violenta, diga-se de passagem, porque aquela época a gente precisa contextualizar e é importante essa contextualização, até para que possamos compreender determinadas passagens do Evangelho, porque Jesus ele pegava os acontecimentos da vida cotidiana e aproveitava aqueles acontecimentos da vida cotidiana para fazer os seus ensinamentos, para deixar a sua mensagem e auxiliar as pessoas no seu processo de transformação, sendo que a sua linguagem ela foi tão profunda, uma linguagem que é a linguagem do inconsciente, uma linguagem metafórica, que ela atravessa os tempos e ela nos chega, e ainda nos chega nos falando de perto. E nos fala de perto porque Jesus falou para o espírito imortal. Ele não falou para aquela época, mas ele utilizou o contexto da época para fazer os seus ensinamentos. A didática, a metodologia pedagógica que Jesus utilizou foi uma metodologia de educação pelo experimento, pela experiência, né? Então Jesus foi construtivista, Jesus usou o que a gente chama hoje em dia de metodologias ativas, ou seja, que quem estuda é construtor do seu processo de aprendizado. Então ele utilizava os acontecimentos cotidianos. Então, se a gente quiser fazer essa viagem pelos caminhos de Jesus do ponto de vista dos seus ensinamentos, contextualizando naquela época, é uma forma da gente ver. Mas eu não escolhi esse caminho não, embora eu queira falar um pouco a respeito disso inicialmente, mas eu escolhi muito mais a nossa trajetória interna, o nosso caminhar interno por esses caminhos de Jesus do que o caminhar mais externo. E se a gente pensar que Jesus esteve aqui no planeta Terra desde o seu início, eu até trouxe um texto aqui que eu acho maravilhoso, que contextualiza bem a importância, né, de Jesus para o planeta Terra. É Emmanuel, eu vou ler para vocês, porque não dá para memorizar tanta coisa. Ele foi através da mediunidade de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. Ele escreve assim:
que todo esse processo, ou seja, todo esse processo de evolução do planeta Terra, tá? Vamos lembrar que o planeta Terra passou por todo um processo de evolução, desde das primeiras formações rochosas, formação do mar, depois os coacervatos, depois os primeiros aminoácidos, as proteínas, as primeiras formas de vida unicelulares, depois pluricelulares, a vida aquática, a vida terrestre, os animais voadores também, enfim, todo este processo de plantas, animais, foi um longo processo até chegar a uma estrutura e um ambiente que deu para receber os primeiros protótipos humanos e a partir desses primeiros protótipos humanos o princípio espiritual poder se expressar mais plenamente, né? Porque antes estávamos em formas de vida, de matéria, que não era possível expressar plenamente a nossa inteligência. E ainda não conseguimos, ainda estamos em processo. Toda a potencialidade do espírito ainda, mesmo com essa estrutura cerebral tão sofisticada que temos, ainda não conseguimos expressar plenamente as potencialidades do espírito. Então, Emmanuel vai dizer assim, que todo esse processo que eu acabei de dizer, de evolução, né, do planeta Terra, todo esse processo admirável não foi obra do acaso, resultado de forças cegas, inconsequentes, e sim a consequência de um trabalho bem elaborado dos espíritos superiores responsáveis pelo destino do nosso planeta. Emmanuel nos informa que Jesus, ele mesmo, e sua falange de engenheiros, químicos, biólogos siderais estiveram presentes todo o tempo, acompanhando fase a fase o despertar da vida no planeta. Não podemos também desconsiderar a presença do princípio inteligente, que chamamos de Deus, que com o campo organizador da forma, deve ter exercido um papel preponderante no processo de gênese orgânica. Então, todo esse processo, desde do Paleolítico, né, desde as primeiras formas de vida no planeta, então Jesus sempre esteve aqui na elaboração de toda essa estrutura, de todo esse grande laboratório para que o espírito possa se desenvolver. Por que eu estou contextualizando tudo isso? Para que a gente possa situar a importância, não é, da vinda de Jesus no planeta, da encarnação de Jesus, aí já como encarnado no planeta. Para que a gente não entenda esse momento e não pense em falar sobre esse caminhar de Jesus no planeta como se fosse algo instantâneo. Então estava tudo acontecendo e Jesus, pá, de uma hora para outra, então encarna aqui no planeta Terra. Não, ele estava presente bem antes, todo o processo de elaboração do planeta Terra. Então a vinda dele como encarnado foi uma vinda programada no sentido de fazer esse marco a partir de um certo momento em que os espíritos aqui encarnados precisavam desse contato, né? Precisavam desse contato para dar continuidade ao seu processo de evolução. Então, Jesus caminhou num contexto bastante complexo, num contexto de uma sociedade àquela época, os judeus, Jesus era judeu, a gente não pode esquecer isso, Jesus era judeu, e Jesus então nasce em uma época em que os judeus estavam submetidos politicamente e economicamente aos romanos, sendo que os romanos, quando dominavam povos, eles não interferiam muito na cultura daquele povo. Eles acabavam até incorporando um pouco. Então, os judeus, eles, enquanto organização social, eles gozavam, inclusive, de liberdade religiosa. Não houve interferência de Roma na expressão, na religião dos judeus. Então, eles continuavam seguindo a lei de Moisés, era uma sociedade rígida, patriarcal, machista, e Jesus nasce nesse contexto. A sociedade romana também, uma sociedade rígida, uma sociedade de guerreiros, de conquistadores.
Então Jesus nasce nesse contexto e ele caminha por esse contexto desta sociedade, dessas duas estruturas sociais bastante rígidas, violentas, e ele vem com um discurso completamente contrário, tanto a uma quanto a outra. Difícil para ele, né? Sobreviver de fato. A gente começa a compreender por que mataram Jesus, por que Jesus foi assassinado, por que Jesus foi crucificado, como foi que ele caminhou. Porque não podemos pensar nos caminhos de Jesus sem pensar na sua proposta, como foi que ele caminhou para que nós possamos nos inspirar na nossa própria caminhada. E essa é a proposta. Poderíamos aqui falar sobre o Jesus histórico, pelos seus caminhos, pelas cidades onde ele viveu, pelo contexto geográfico, socioeconômico, como era a posição geopolítica do mundo naquela época. Podemos falar disso, né? Podemos falar das passagens do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus a partir desse seu caminhar. Desde o início, quando ele inicia a sua tarefa, a sua missão, até a sua crucificação. Poderíamos falar até de antes, porque existem também muitos livros e muitas coisas publicadas sobre a vida de Jesus, muita especulação também sobre a vida de Jesus antes que ele começasse o seu ministério, digamos assim, que ele começa mais ou menos aos 30 anos, dura mais ou menos 3 anos todo esse processo dele. Mas e onde estava Jesus antes? Existe muita coisa e muita especulação sobre isso. Mas falar e caminhar pelos caminhos de Jesus, para nós, espíritos encarnados no século XXI, entendendo todo este processo, esse contexto, entendendo que Jesus sempre esteve presente e ainda continua presente no sentido da condução do planeta Terra, pensar mais em como ele se conduziu em uma sociedade tão complexa quanto aquela. Para que isso? Para que nós possamos trazer para a nossa sociedade, para essa sociedade altamente complexa que nós também estamos inseridas, como é que nós pegamos então esse caminhar de Jesus e nos inspiramos para o nosso próprio caminhar. Acho que essa é a grande, no meu entendimento, o grande legado. Nós não vamos viver o que Jesus viveu. Vamos viver como ele viveu. E ele viveu num estado de profunda inteireza e de profunda conexão com o sagrado, com o divino. Quando ele se dirigia ao Pai, ele não se dirigia a alguém distante, né? Ele se dirigia a alguém próximo, ou seja, ele vivia num estado de conexão com o sagrado, com o divino, e essa é a grande proposta. Se queremos caminhar pelos caminhos de Jesus, nós precisamos primeiro nos entendermos nesse contexto e nessa sociedade, como ele fez, e também a partir desse entendimento nosso, nesse contexto, precisamos trazer então a inspiração no sentido de uma vida cheia de inteireza, de integridade, sendo quem nós nascemos para ser. Então Jesus, naquele contexto e naquela sociedade, ele vai utilizar-se dos acontecimentos cotidianos presentes ali para ensinar. Então nós precisamos saber ler nos acontecimentos da sociedade, para daí tirarmos as nossas lições. Sendo que nós não vamos tirar as nossas lições e o nosso aprendizado do nada, porque ele deixou um roteiro. Jesus deixou um roteiro. Os evangelhos estão aí para nos servir como roteiro desta leitura, não para nos engessar, porque nós precisamos atualizar e compatibilizar, quase não sai, compatibilizar a nossa leitura século XXI dos acontecimentos e a mensagem. Porque se a gente entender aquele contexto em que aquela mensagem foi dada, nós vamos conseguir fazer isso de uma forma muito mais precisa. Então, veja, Jesus vivia em um contexto social de opressão, porque afinal
por mais que Roma desse ao povo judeu liberdade no sentido religioso, no sentido das suas regras sociais, porque os judeus viviam de acordo com as suas regras sociais. Eles não se submeteram às regras da sociedade romana, que era inclusive bem mais liberal, embora um patriarcado também, mas não tinha tanto rigor quanto a sociedade judaica. E Jesus ali transitando no meio dessas forças, mas ele não deixou de ser quem ele era, ele não deixou de falar, sim, porque a fala, esse lugar, essa capacidade de lermos a sociedade na qual estamos inseridas e termos a capacidade de pensarmos a respeito dela e de nos posicionarmos é fundamental dentro de um processo, de uma proposta de evolução, tanto individual quanto coletiva. Porque nós não podemos ter medo de nos posicionarmos, de fazermos essa leitura a partir desse olhar espiritual, a partir desse olhar e dessa proposta de uma ética, porque o que Jesus trouxe, caminhar pelo caminho de Jesus, é entender a ética cristã. E a ética do Cristo foi a ética da solidariedade, da fraternidade, da compreensão, do amor, da justiça. O tempo inteiro, se você for buscar no Evangelho, as bases que fundamentam a ética do Cristo naquele tempo e nos tempos atuais são essas bases fundamentais da solidariedade, da fraternidade, da justiça e do amor. Essas são as bases fundamentais. Então, a leitura que nós precisamos fazer para alcançarmos o patamar de caminharmos pelos caminhos propostos pelo Cristo é ver se a nossa leitura de mundo e a forma como nós estamos nos conduzindo estão sobre a base dessa ética proposta pelo Cristo, porque foi uma ética completamente revolucionária para aquele tempo e ainda continua sendo revolucionária. Caminhar no caminho de Jesus, então, é ter esse olhar, é se perceber nesta sociedade e se posicionar nesta sociedade. Lutando a luta interna no sentido de burilarmos as nossas ainda imperfeições, mas ao mesmo tempo também num processo de posicionamento coletivo, fazendo e tomando principalmente posições, defesas de determinadas causas que são coletivas, mas cuja base de sustentação é a ética cristã. Então, a gente lutar na nossa sociedade atual por justiça social, por mais fraternidade e solidariedade, pelo não julgamento, porque foi tudo isso que ele ensinou. É só pegar. Se a gente pegar como exemplo a mulher adúltera, olha, que lição fantástica de não julgamento que Jesus dá, que lição fantástica de autoconsciência das próprias imperfeições que ele dá, quando ele diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E que revolucionário foi ele, contrariando os dogmas morais da sociedade daquela época, porque naquela época, o que vigorava do ponto de vista tanto da moral daquela sociedade quanto das leis era se uma mulher adúltera, pega em adultério, essa mulher deve morrer pelo apedrejamento. E ele se posicionou, ele foi lá, ele teve coragem de se contrapor a uma regra que era certa para a grande maioria daquelas pessoas. E ele teve a coragem de se posicionar. Então, será que nós estamos caminhando pelos caminhos de Jesus, ou nos dizendo caminhar pelo caminho de Jesus, então estamos tendo a coragem de nos posicionarmos em relação a determinadas regras dessa sociedade atual, que nós conseguimos dar o flagrante de que ela está em contraposição à ética cristã. Então, ele dá uma lição de não julgamento, ele dá além da coragem de fazer esse enfrentamento, que eu acho que é a questão principal ali. Tratava-se de uma mulher numa sociedade machista, patriarcal, extremamente rígida para com as mulheres, e ele defende uma mulher, e uma mulher adúltera. Olha,
Hoje, em pleno século XXI, uma mulher adulta era muitas vezes apedrejada, hoje, se não com pedras de matéria, mas com difamação, porque hoje o apedrejamento social se dá pelas redes sociais, se dá pela maledicência. E, imagina aquela época, imagina a coragem que ele não teve para fazer isso. Será que nós estamos tendo essa coragem de nos posicionarmos em relação a coisas que nós claramente, flagrantemente entendemos que são regras sociais que se contradizem, que são contraditórias em relação ao Evangelho? Então, seguir pelos caminhos de Jesus é ter coragem. Seguir pelos caminhos de Jesus é não julgar. Sim, porque quando ele diz aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, todas as pedras caíram e ninguém ficou ali. Só ficou ele e a mulher, porque todos nós temos as nossas mazelas, e se olharmos para nós mesmos de forma verdadeira, nós vamos diminuir o peso do nosso julgamento em relação ao comportamento do outro. Então Jesus ele compreendeu profundamente as nossas limitações e enxergou claramente as nossas potencialidades. Então, ao mesmo tempo em que ele apontava as nossas limitações, em que ele trazia à tona as nossas limitações, melhor dizendo, ao mesmo tempo também ele falava das nossas potencialidades. Ele dizia: tudo que eu fiz, vós podeis fazer muito mais. Então, o tempo inteiro ele dizia: olha, vocês estão autolimitados, mas vocês podem ir muito mais além. Vocês não são só isso. E assim é em diversas passagens do Evangelho. Então, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, né, ele vai trazer também dentro da sua ética o sentimento de fraternidade e de solidariedade em dois sentidos, tanto no sentido interno de amarmos os nossos defeitos, porque os nossos verdadeiros inimigos não estão fora, os nossos verdadeiros inimigos estão dentro. Os inimigos de fora só nos atingem porque nós estamos em desarmonia dentro, porque alguém que está internamente harmonizado não se gasta criando arestas e inimizades, deixa o outro seguir a própria vida e segue a nossa. Então Jesus vai trazer esse ensinamento. Então caminhar pelos caminhos de Jesus é também esse sentimento profundo de verdade para consigo mesmo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conheça a verdade a seu próprio respeito. Compreenda-se a fim de poder também compreender o outro. E Jesus, ele aproveitava então as dificuldades, as limitações e transformava. Ele dava uma chave para que você pudesse abrir os cadeados, né, as correntes que lhe aprisionava. Isso é caminhar pelos caminhos de Jesus, é alcançar esta liberdade de se perceber espírito imortal, de aceitar as suas limitações, as suas falências e como ele enxergava as limitações, e ao mesmo tempo que ele enxergava essas limitações, ele não valorizava essas limitações, ele colocava apenas como obstáculos a serem superados. Então, gente, para que nós possamos caminhar no século XXI pelos caminhos de Jesus, nós precisamos entender a ética do Cristo. Nós precisamos nos contextualizar, nós precisamos estar presentes na sociedade que nós vivemos, na nossa família, nós precisamos exemplificar através de ações, de atitudes. Por isso que era tão prático. Jesus era um educador que o tempo inteiro ele estava associando teoria e prática. Ele falava, pregava e ele atuava. Então nós não podemos caminhar pelos caminhos de Jesus apenas falando. Nós precisamos falar, sim, que falar é importante, mas nós precisamos agir, nós precisamos atuar a partir desta ética. A ética do não julgamento, a ética da fraternidade, a ética do amar ao próximo como a si mesmo, né? A ética do perdão, a ética do
entendimento que esta sociedade a qual nós estamos inseridos e inseridas é uma sociedade construída por cada um de nós. Então, nós é que precisamos transformá-la e modificá-la, mas certamente precisamos modificar a nós mesmos primeiro. Nós precisamos entender. E aí a grande pergunta é: quem é Jesus para você? Porque caminhar pelos caminhos de Jesus é responder a esse questionamento. Será que Jesus para você é Deus, é um mito? Jesus é humano, né? Jesus é um guia, Jesus é um modelo. O que é Jesus para você? Qual é a diferença que conhecer os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, à luz daquilo que os Espíritos nos traz como esclarecimento, o que é que significou para você? Quais as transformações que aconteceram na sua vida a partir deste contato? Então, caminhar pelos caminhos de Jesus é colocar em prática aquilo que nós entendemos, que nós aprendemos. Não é simplesmente discursar sobre isso, não é fazer de conta que você compreendeu, é se apropriar de maneira profunda sobre essas propostas, e são propostas, digo para vocês, viu? São propostas extremamente desafiadoras, né? Não são propostas fáceis, porque o céu e a terra, como ele disse, né, passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Olha, mais de 2000 anos se passaram e nós ainda estamos aqui, tentando caminhar pelos caminhos de Jesus. E o caminhar dele é um caminhar que tem uma proposição de um desnudar-se no sentido de se perceber como nós realmente, onde estamos e onde queremos chegar. Ele disse: aquele que quiser me seguir, toma a tua cruz e me segue, né? Então, qual é a cruz, na verdade? A cruz é o peso de quem nós ainda somos, aquilo que ainda pesa sobre nós, sobre os nossos ombros, aquilo que eu ainda não consegui transcender, aquilo que eu ainda não consegui evoluir. Esse é o peso, mas ainda assim, mesmo nos enxergando na nossa pequenez, Jesus também enxergava a nossa grandeza. Então ele propunha e propôs um caminhar com leveza, porque ele também disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ou seja, caminhar pelos caminhos de Jesus é caminhar com leveza, é caminhar com alegria, é caminhar com um sentimento profundo de ser espírito imortal, de ser cria do universo, de ter a divindade em nós, porque ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de vós, nós podemos acessar a divindade que há como legado em cada um de nós. Então, a minha proposta de reflexão sobre caminhar pelos caminhos de Jesus é uma proposta desta percepção e deste entendimento, tanto para dentro quanto para fora. Então, ao mesmo tempo em que eu estou profundamente conectada a mim mesma, atento aos meus limites e às minhas potencialidades, às minhas necessidades evolutivas, eu também estou me percebendo inserida em um contexto social, familiar, social, e eu também estou atuando nesse contexto, porque a evolução ela se dá tanto no plano individual, no plano interno, como no plano coletivo, no plano exterior. E nós precisamos tanto atuar para dentro quanto atuar para fora. E aí eu escrevi há um tempo atrás um artigo para a revista da Universidade Livre do Espírito, lá do Harmonia. E para a gente finalizar esse bate-papo, né, que isso é um bate-papo, gente, tá? É uma coisa bem pequena, é uma gota d'água. Esse é um tema maravilhoso e eu gostaria de fazer um seminário sobre esse tema, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode trazer e pode refletir. Eu acho que dá uma conversa de algumas horas, tá? Mas aqui o tempo, eu acho até que eu já estou estourando, né? Já tem quase 30 minutos de conversa, mas eu quero finalizar com essa mensagem, esse texto que eu escrevi, né? Eu comecei o texto trazendo exatamente uma das passagens de Mateus, que eu até já falei aqui, que é: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
E o texto que eu escrevi diz assim: a mensagem de Jesus é imortal porque ele não falou para os homens ou mulheres, também não foi para um povo, uma nação ou uma época. Ele falou diretamente para o espírito imortal. A alma, em sua essência divina, compreende a mensagem que transcendeu e transcenderá o tempo e continuará reverberando nos tecidos delicados que constituem o ser. Sua vida foi uma demonstração do potencial do Espírito. Sua afirmação, eu e o Pai somos um, não significa que ele estava dizendo que era Deus, mas que estava vivendo em uma profunda unidade com Deus, revelando o destino humano e sua trajetória de descoberta dessa unidade. O conjunto da obra de Jesus, sua vida e seus ensinamentos, ou podemos dizer que sua vida em si foi seu maior ensinamento, os mais belos e profundos relatos de sua passagem pelo planeta Terra como espírito encarnado, vêm dos seus encontros e situações da vida cotidiana, reveladoras de sua inteireza e do seu equilíbrio em lidar com as contradições e conflitos humanos. Existe em nós um imprint para o desenvolvimento, uma vontade latente de ir ao encontro da transcendência. Algum lugar em nós sabe de nossas verdadeiras necessidades. Intuímos nossa imortalidade, mas lutamos e criamos substitutivos na tentativa de evitar a morte do ego, sem a qual a transcendência não acontece. O chamado para esse potencial latente se constitui no legado de Jesus, que fez de sua vida um exemplo de como caminhar de forma a alcançá-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele aproveitava todas as experiências humanas para nos impulsionar ao encontro dessa unidade. Mas nosso nível de consciência, tanto no pretérito quanto nos dias atuais, não conseguiu e não consegue perceber. Criados simples e ignorantes, tivemos e teremos uma longa jornada a alcançarmos um nível de consciência capaz de nos apropriarmos plenamente de quem somos. A simplicidade se foi, mas a ignorância, ela ainda permanece. A descoberta desse vínculo único, perene e inquebrantável é o caminho para abandonar a busca de um Deus lá fora para encontrar um Deus aqui dentro. Isso é caminhar pelos caminhos de Jesus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima.